As melhores linhas de crédito para micro, pequenas e médias empresas você encontra no Banco do Empreendedor. Aqui as taxas são baixas, com bons prazos para pagar. O Banco do Empreendedor também oferece crédito para as prefeituras investirem no desenvolvimento das cidades. Conheça as nossas linhas de crédito e faça uma simulação. Desenvolve SP, sua cidade e sua empresa crescendo no ritmo de São Paulo. Governo do Estado de São Paulo. Transformação. Que palavra maravilhosa. A pessoa cria uma loja online, faz o primeiro show, vira blogueira. Para acompanhar tanta mudança, a Oi se transformou também. E a nova Oi chegou com a fibra. Para você ter a casa toda conectada, fazer negócios, criar negócios. Fazer do simples ao extraordinário. Nova Oi. Simples, poder, fazer. Oi. Às vezes, o que você procura está mais perto do que você imagina. Ao longo da minha jornada para lançar o Educart, um robô educacional que proporciona um ambiente de aprendizagem híbrido contínuo, eu encontrei a parceria da Dell Technologies. Hoje, todos os nossos produtos usam equipamentos Dell Technologies. Essa parceria me aproximou do meu principal objetivo: transformar e humanizar o ensino à distância em escolas e universidades. Esses dias eu escutei que o Brasil é o país do futuro do pretérito. Foi meu filho que me ensinou isso, ele aprendeu numa aula da GV. É um país, eu teria sido, eu faria, eu teria feito. Como é que a gente transforma o Brasil no país do futuro do presente? A gente precisa da educação, que é o que a gente acabou de ouvir hoje, né? E os representantes que a gente escutou, eles deixaram clara a relevância da representatividade e da diversidade nas suas universidades e nas suas escolas. Fazer com que as mulheres sejam elas mesmas, com que elas desenvolvam autoestima, com que elas possam competir de igual para igual, para que elas possam garantir espaço no mercado de trabalho, principalmente em setores predominantemente masculinos, né? E esse é o tema agora do nosso próximo painel, porque, gente, se já não é fácil a gente atuar em setores onde a gente se sente confortável, imagina quando a gente atua em setores que são predominantemente masculinos, né? São mulheres que são verdadeiras guerreiras, e todos os dias elas enfrentam preconceito. Mas essas mulheres estão numa batalha diária para não deixar para deixar o território aberto para as futuras empreendedoras que querem ter sucesso nesses setores masculinos, como o setor de bebida, o setor financeiro, o setor de games e o setor leiloeiro. Então, nós vamos discutir sobre isso, nosso penúltimo painel. Eu convido ao palco a Fabiana Tchalian, que é cofundadora da Água na Caixa. Pode vir, Fabi. A Jéssica Silva Rios, que é co-founder da Black Queen, que é a primeira plataforma no Brasil a apoiar mulheres negras a se tornarem investidoras anjo. Lindo seu óculos. Heloísa Passos, que é CEO da Trex. Elô, de novo, aqui no nosso palco. Que honra. E ela é fundadora da Space, ela é uma das principais mulheres que atuam no universo de games brasileiro. E a Mariana Sodré Batóquio, que é leiloeira. E para mediar esse painel, eu convido a nossa maravilhosa amiga querida Ingrid Barf, que é CEO do Linker, que foi recentemente vendido ao grupo OMI. Bora lá. Muito obrigada. Pessoal, futura presidente do Banco Central, quem quiser depois já fazer o link, já fazer a conexão. Verdade, Cris, tinha esquecido. Prazer imenso estar aqui. Vou me apresentar rapidamente. Eu sou a Ingrid Bart, eu fiz carreira em mercado financeiro, que é, de fato, um mercado predominantemente masculino, e é um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje. Fiz essa transição para o mercado de fintechs, de startup, inovação, em 2016, e desde então não consegui mais sair, sou super apaixonada pelo que eu faço, que também é um mercado que envolve muita tecnologia, predominantemente masculino, e hoje a gente vai falar um pouco sobre como é estar nesses mercados,
como é que a gente se sente, como é que a gente consegue olhar de uma maneira positiva, extrair o que a gente tem de melhor dentro dessas indústrias, né? Então, eu queria começar, e fiquem à vontade, quem quiser começar, perguntando, vamos lá, era um plano ou foi sem querer que vocês caíram nos respectivos mercados de vocês? Vamos lá. Alô, tá. Bom, vou me apresentar rapidinho. Meu nome é Mariana, eu tenho 48 anos, 3 filhos, quase adultos, 2 e uma adolescente. Bom, eu sou de uma família de leiloeiros. Meu pai é leiloeiro, minha mãe, meu tio, enfim, meu irmão, todo mundo é leiloeiro. E quando eu era menina, eu sou formada em Direito e em Publicidade. E quando eu era menina, eu me lembro que eu saía da escola e eu ia para o escritório dos meus pais, e eu ficava fascinada vendo eles trabalhando, vendo o leilão acontecendo. E aí eu sempre quis ser leiloeira. Apesar de eu ter feito Direito e Publicidade, era uma profissão que eu sempre quis, enfim, que eu sempre quis exercer. E quando eu casei, os meus filhos, enfim, eu demorei 2 anos para ter filho, mas eu falei, agora, como eu quero ser mãe, eu falei, eu vou trabalhar com a minha família, porque eu consigo administrar melhor o meu tempo, assim eu achava. Mas, enfim, e aí, aí eu tive os meus filhos, e aí as coisas foram acontecendo, na verdade, porque eu comecei no escritório quando eu casei, né? E eu ia em todas as áreas, eu ficava um pouquinho. E aí eu fui encontrando meu espaço, fui entendendo o que eu queria ser, que área que eu queria ficar. Hoje eu tomo conta da área de RH, uma parte do administrativo que eu divido com a minha irmã, e também faço leilão. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que ao mesmo tempo que eu pude escolher, aconteceu na minha vida. E hoje eu não me vejo fazendo outra coisa, eu sou completamente apaixonada pelo que eu faço. E levando um pouco em conta do que foi dito aqui no painel anterior, eu acho que a gente precisa ter paixão, sim, para administrar tudo que a gente tem que administrar, que não é fácil, né? E mesmo com paixão, a gente vai fazer coisa que a gente não gosta. Então, que seja com paixão, com amor, para que seja mais leve, né? E você, Elô? Primeiramente, boa tarde para todo mundo, né? Meu nome é Heloísa Passos. Eu caí no mercado de games, mas eu brinco que foi a melhor queda da minha vida, né? Eu sabia que eu queria trabalhar com games quando eu tinha 5 anos de idade, que meu pai e minha mãe me deram o meu primeiro videogame, era um Super Nintendo, e minha família sempre foi muito humilde, né? Minha mãe, ela veio do interior do Nordeste, tanto que eu sempre brinco que ela é minha maior inspiração de liderança feminina, né? Ela mesmo sem entender nada de mundo corporativo, enfim, sempre foi sacoleira, ela sempre me inspirou muito com liderança. Eu sou do mercado criativo, eu sou nativa do mercado criativo, me formei em desenho de animação e pós-graduei em gestão e economia criativa, e aí em 2020 foi quando eu entrei na Blockchain Games, né? Então eu uno 2 mundos, eu uno o mundo de games e eu uno o mundo da Web3, que a gente tanto fala agora, né? Então não foi um plano, e eu acho que a vida é muito assim, de poucos planos que a gente tem, né? Eu acho que a vida é um misto de oportunidade com preparação. Normalmente a gente nunca está preparado para as oportunidades, né? E foi mais ou menos o que aconteceu comigo no setor de games. Mas, assim, como aconteceu? Você estava finalizando os estudos e aí apareceu uma oportunidade de trabalhar numa empresa e aí você foi se aprofundando? Ou em casa você já gostava de games e foi atrás de alguma oportunidade nesse sentido? Legal. Em 2017 foi quando eu conheci a blockchain. Eu trabalhava numa fintech na época e eu tive um burnout, né? Então foi uma época muito difícil na minha vida. Eu acordava chorando, ia trabalhar chorando e voltava para casa chorando. E aí quando eu saí daquele momento, eu falei, alguma coisa precisa mudar. Foi quando eu fiz a minha primeira empresa, era uma consultoria de design, comecei atendendo marcas menores, e aí chegou no momento que eu comecei a atender grandes marcas, né? Marcas do mercado automobilístico, marcas do mercado financeiro, varejo. E aí, em 2020, quando eu estava começando a
a entender um pouco mais de empreender dentro da blockchain, né? Eu estava ajudando um projeto educacional, fazendo plano de negócio, plano de marketing. Foi quando eu entendi que as pessoas elas estavam começando a desenvolver jogos em cima da tecnologia blockchain. Eu iniciei com uma comunidade, que era a comunidade do jogo mais conhecido até então. Ela se tornou a maior comunidade da América Latina de blockchain games. A gente chegou a atingir 30 mil membros dentro da comunidade. E aí foi quando eu criei essa minha primeira startup de blockchain games, que a gente desenvolvia soluções ali para o mercado. Vendi ela recentemente, né? Foi no último trimestre. E aí agora fundei o estúdio de desenvolvimento de games, a Trex. Então foi um pouco dessa jornada para sair do mundo corporativo e chegar no empreendedorismo dentro de games. Não, muito legal. Então, foi uma mistura de tudo, né? Então, foi uma oportunidade que você tinha pegado lá atrás e que foi te trazendo para onde você está hoje. Muito legal. Jéssica, me conte, a indústria de VC, essa parte de, para quem não está dentro do universo de startups, os fundos de investimento que investem em startups. A Jéssica, eu a conheci, inclusive, nesse mercado. Nasceu na sua vida? Você já imaginava que ia trabalhar com isso quando você estava se formando ou quando você estava em alguma outra posição? Conta pra gente. Essa é uma excelente pergunta de retrospectiva de vida, assim, né? Eu me vejo hoje no mercado financeiro, trabalho, né, no que a gente chama de investimentos de impacto, que a gente olhar para além de retorno, mas também do impacto daquilo que a gente causa através dos nossos investimentos, por uma inquietação. Eu fui descobrindo esse caminho na medida que ele foi se abrindo na minha frente. Eu venho de uma família de imigrantes, sou baiana, né? Minha família migrou para o extremo leste de São Paulo quando eu era muito pequena. Cresci em uma cidade com muitas escassez e muitos atravessamentos socioeconômicos. Estudei a vida inteira num colégio público. E a faculdade já não era uma coisa muito prevista para mim. Quando ela aconteceu, a partir do acesso à educação, algumas portas foram se abrindo. Então, da faculdade, né, fiz administração não como um sonho de fazer administração, mas como uma possibilidade de ter uma transformação realmente ali no meu fluxo de vida. E a partir da faculdade, eu fui acessando ambientes, né, do mercado corporativo, fui passando literalmente, Ingrid, pela pirâmide de Maslow. Não sei como todo mundo aqui conhece a teoria da pirâmide de Maslow, que a gente vai subindo ali alguns graus, né, de necessidades humanas. E eu fui descobrindo novos mundos a partir daí. Quando eu cheguei no mercado corporativo, numa carreira em ascensão, já numa posição de liderança, eu comecei a questionar tudo. Tive uma crise, daquelas crises, né, que a gente se pergunta quem somos, o que fazemos e para que a gente está aqui nesse momento, né, qual que é o fruto daquilo que era meu trabalho. Nesse grande questionamento, eu descobri o investimento de impacto, e aí eu estou falando disso em 2016. Se hoje ainda é um tema que poucas pessoas conhecem, há quase, né, 8 anos, né, alguns anos atrás, isso era ainda mais desconhecido. Mas me fez muito sentido. E aí eu conto para vocês um pouco da minha trajetória, porque quando eu descobri o investimento de impacto, para mim era muito óbvio de que o fluxo de dinheiro tinha que ser em função de aumentar acessos, tinha que ser em função de fazer transformação social. Tinha que gerar algum resultado para um coletivo. Então, essa minha inquietação e esse meu inconformismo com a desigualdade social que a gente vive no Brasil, né, que é um dos países com a maior economia, uma das maiores economias, a gente sempre esteve ali muito perto das 10 principais economias a nível global, mas também muito perto dos 10 países mais desiguais. É um paradoxo tão gigante que aquilo para mim não fazia sentido, né? Não faz sentido até hoje. Então, eu cheguei no mercado de investimentos de impacto dessa perspectiva, eu não vinha de uma trajetória de investimentos, não vinha do mercado financeiro, eu não fazia ideia do que era um fundo de investimento e fui descobrindo isso aos poucos, né? E mergulhando cada vez mais. Agora, muito recentemente, eu fundei a Blackwing, né, que é uma rede de investimento anjo formada por mulheres negras, também por essa inquietação de falar, mas espera aí, a gente está falando de investimento de impacto, e para quem que esse dinheiro vai? Quem é que está tomando a decisão desse fluxo de dinheiro? O mercado de investimento, o mercado de venture capital, ele é conhecido por proporcionar e fomentar inovações. E quem está desenhando as inovações? Então, acho que a minha chegada numa área que é absurdamente masculina, então, para vocês terem uma noção, assim, o mercado de investimento anjo tem 16% apenas de mulheres, de pessoas negras, 3%.
E não existe o dado que fale quantas são mulheres negras, a interseccionalidade desses atravessamentos sociais. Então, eu precisava ocupar esse espaço por inquietação. Muito legal. Fabi, vamos lá. Você já... Chegando já. Tem que chegar chegando. A gente está conversando, como é que você chegou até esse mercado que você está hoje, de startups, né, de uma maneira ou de outra, não, do empreendedorismo, se era um plano já desde sempre, ou se aconteceu ao acaso, ou uma combinação de vários fatores. Conta pra gente. Perfeito. Prazer estar conversando com vocês. Não acredito em acaso, acredito em grandes planos, né? Então, desde que eu me lembro, assim, de criança, eu sempre gostei de lojinha, né? De brincar de lojinha. Então, eu sempre gostava de vender as coisas, fazer a lojinha. E o que me encantava aí? Era o aspecto de independência. Porque a hora que eu conseguia vender alguma coisa, eu tinha um dinheiro e eu podia fazer o que eu quisesse com aquele dinheiro, né? Gastar com balas e com coisas que, para mim, naquela época, era incrível. Então, daí eu sinto que era a primeira lembrança que eu tenho de empreender, vamos dizer. E aí, depois, seguiu com o interesse por ler livros como Pai Rico, Pai Pobre, Quem Mexeu no Meu Queijo, que não eram coisas comuns para a menina de 12 anos. Assim, minha mãe achava super diferente, mas ela sempre apoiou, se era aquilo que eu gostava, ela me incentivava. E aí eu tive também uma outra coisa importante, eu conheci meu marido, a gente era jovem, e o pai dele empreendeu com loja de calçados. E aí eu comecei a acompanhar como é alguém que realmente tem um negócio. E eu vi que era desafiador, assim, que não era tão simples. E aí vem outra coisa que eu gostei também, que era essa coisa do difícil. Né? Assim, para mim sempre foi uma coisa que me entusiasmou. Mostrar para as pessoas que eu consigo, que dá, que mesmo que é um mercado difícil, que não tem muita mulher, ou seja, que não é muito comum, vai dar certo. Então, acho que foi juntando essas coisas para construir esse tal plano. Mas antes de eu conseguir executar esse plano, foi muito importante a passagem que eu tive pelo mercado corporativo. Então, eu tive a experiência de 8 anos na Procter & Gamble, com marcas como Pampers, Pantene, Gillette, e depois 1 ano de Amazon. Foi um ano rápido, mas na Amazon foi muito intenso. Eu diria que foi o que eu precisava, assim, o pontapé para falar, quer saber, você está trabalhando tanto, que você devia estar trabalhando esse tanto para o seu negócio, não para o negócio do outro. Então, acho que foi o que eu precisava, um empurrão para ir empreender na Água na Caixa. Então, eu sinto que foi um plano que foi surgindo a partir do autoconhecimento, mas não algo assim, vou me autoconhecer. Foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente, a partir daquilo que eu gostava de fazer e que foi se desenhando. Eu falei, olha, eu acho que vai dar certo. Então, e é algo que eu continuo fazendo, ou seja, não acho que é jogo ganho. Né? Hoje estou feliz na Água na Caixa, empreendendo, mas estou sempre me observando para ver se é isso mesmo que eu quero continuar fazendo. É muito legal. E a gente brinca que empreender é a montanha-russa, né? Que um dia você acha que vai fechar. No outro dia acontece alguma coisa, mas uma coisa que eu aprendi empreendendo é lidar com o não. Porque é muito não, gente. É não o tempo todo. E às vezes acontece um sim. E aí esse sim é que a gente se apega nele e consegue energia para continuar seguindo até o próximo sim, porque vai vir mais um mar de nãos. Então, é uma coisa que você tem que aprender a lidar mesmo. E não tem que levar para o pessoal. Então, acho que somos mulheres nesses mercados, né? Não é pessoal, muitas vezes. Muitas vezes é uma construção cultural, muitas vezes é criação. Não que a gente tenha que aceitar, mas não trazer isso para o pessoal, porque senão a gente não consegue avançar. Então, a gente tem que lutar para que mude, mas continuar o jogo, continuar empreendendo. E me conta, Elô, o que você acha que te beneficiou o fato de ser mulher dentro da sua indústria? E por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque, normalmente, a gente costuma perguntar o contrário, né? Então, as coisas ruins que você passou pelo fato de ser mulher, eu quero entender, na sua observação e na sua jornada, o que você acredita que foi seu ponto forte pelo fato de ser mulher e que te traz e está te trazendo sucesso. Eu acho que é meio complexo e polêmico o que eu vou falar, mas eu acho que o que me beneficiou é que eu era cota. Então, eu acho que
por eu ser a cota das mulheres, por não ter tanta mulher na indústria, né, algumas pessoas gostam de apoiar, né? Então, eu acho que algumas pessoas apoiam porque realmente tem o propósito do apoio, mas eu acho que tem muitas pessoas que apoiam porque elas, enfim, querem estar dentro do que a gente chama de ESG hoje, né? Então... e aí, quando eu vejo iniciativas de realmente impacto, é algo que realmente me motiva a caminhar, porque benefício em si, por ser mulher, eu não consigo assim pensar, sabe? Tirando o fato de ser a cota, e, de novo, polêmico, né? Mas é algo que eu aproveito, né? De, tipo, é óbvio, a gente precisa, a gente já nasce num ambiente, quando a gente é mulher, a gente nasce sempre... nisso da gente tentar se provar e se valer, e aí quando a gente está falando com outras pessoas, né? Claro que na minha jornada eu tive mais homens bons no meu caminho do que homens que me colocaram para baixo. Isso eu, enfim, sou muito grata à minha história. Mas eu lembro a primeira vez que minha mãe ela começou a me enxergar, e aí ela virou e disse assim: Heloísa, você vai ter que ser 20 vezes melhor do que qualquer outra pessoa, porque talvez as pessoas vão olhar para você e não vão enxergar a sua inteligência, não vão enxergar seu potencial. As pessoas elas só vão enxergar o que tem por fora, e às vezes o que tem por fora não vai agradar elas, né? E desde aquele momento eu falei, então eu vou ter que ser 20 vezes melhor, né? E se for para eu ser a cota, que eu seja a cota 20 vezes melhor do que quem não é a cota. Então não penso assim algo que tipo, o fato de ser mulher tipo, me beneficiou em algum caminho. Legal. E você, Mari? Concordo com a Heloísa. Eu também não tive nada que me beneficiou por ser mulher. E eu acho que, por ser uma empresa familiar, as pessoas falam, ela é filha, ela está ali porque ela é filha. E, na verdade, a minha preocupação foi nunca ser filha. Eu nunca imaginei hoje estar onde eu estou, numa empresa que tem 400 funcionários, e eu sei o respeito que eu conquistei nesse tempo. Como eu falei no começo, as coisas foram acontecendo, eu ia, e eu me lembro de falar, pai, o que eu faço? Ele falou, não sei, vai ver o que você vai fazer. E aí eu fui devagarinho. Eu fui nomeada leiloeira em 99, e eu me lembro quando eu fui fazer o meu primeiro leilão, era um leilão fora de São Paulo, e eu estava extremamente nervosa, mais do que eu estou agora, extremamente nervosa. Vou contar um segredo para vocês. Ela falou que ela nunca tinha falado, né, num evento, no palco. Está indo super bem, né? Eu acho, pelo menos. Muito bem. Nem percebemos que é a primeira vez dela, gente. A gente lê tanto que você quer falar, chega aqui, você não fala nada do que você combinou que você ia falar. Mas, enfim, então eu estava extremamente nervosa. Daí eu olhei lá no fundo, assim, no auditório, estava cheio, estava meu pai. Aí eu falei, nossa senhora, agora é que eu não sei como eu vou fazer. E hoje eu vejo, lógico que eu me preparei, eu fiz alguns cursos de oratória, eu corri atrás disso, obviamente que não é de graça. Enfim, mas hoje eu acredito que quando a gente investe na gente mesma, quando a gente acredita que a gente consegue, não é filha, não é nada, é você. E hoje eu sei que eu sou eu. As pessoas olham para mim, acham que o meu pai que é meu pai, não eu que sou filha dele. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que a gente, principalmente quando tem filho, também vou falar um pouco disso, que é uma coisa que eu anotei na minha listinha. Eu acho que quando a gente opta por ter filho e trabalhar, é sempre um desafio. Você fala, como vai ser? E quando a minha primeira filha nasceu, há 20 anos atrás, eu fui na pediatra e eu estava desesperada. Eu falava para ela, doutora Lúcia, como é que vai ser? Como é que eu preciso voltar a trabalhar? Como eu vou fazer? Aí ela falou assim para mim, ela olhou bem para mim e falou assim, Mari, é o seguinte, o filho entra na sua vida, não é você que entra na vida dele. E o que importa é você ter qualidade e não quantidade. Então, esses dois conselhos que ela me deu, eu carrego até hoje. E como foi dito no painel anterior, a gente realmente precisa estar no trabalho, estar em casa, estar com os filhos. Então, isso é uma prática que eu sempre faço, que eu sempre acredito. Hoje eu vejo os meus filhos olhando para mim e eles têm orgulho da mãe, com certeza. A minha filha, às vezes, quando eu estou em casa por alguma coisa, fala, você não foi trabalhar hoje? Então, é engraçado. E falando também de autoestima, que eu acho que é uma coisa importante,
Eu sempre, desde pequena, tinha problema na escola. Às vezes, fulana brigou comigo, fulana, tinha que minha mãe falava, você vai lá e resolve. Você vai lá e resolve. Então, no primeiro dia, eu fiquei desesperada, fui lá, falei. No segundo dia, fui lá, falei. E aí, depois, você vai ficando forte, você vai saber, você vai entendendo até onde você pode ir. E os meus filhos têm uma história engraçada. Eles faziam Kumon. E meu filho e a minha filha têm 1 ano de diferença, né? Então eles eram, quando juntos, bem levadinhos, e eles foram para o Kumon. Aí chegou lá, obviamente conversavam, e o professor não deixava sentar junto, tá? Aí chegaram em casa, mãe, o professor não deixa eu sentar do lado dele, não sei o quê. Eu falei, eu não vou resolver, vocês vão lá e resolvam por ele. Eles deviam ter, sei lá, 7 anos, 8 anos. E aí, quando eles voltaram para casa, o meu mais novo, do meio, né, o Eduardo, falou, mãe, você não sabe, a Bibi foi lá e falou para ele que ela vai sentar do meu lado, sim, que ela não vai mais conversar, mas que ela vai sentar do meu lado. E aquilo foi uma bobaginha, mas hoje eu vejo os meus filhos, e até a minha filha mais nova também, o quanto eles se posicionam com educação, o quanto a autoestima foi muito importante. Pequenas coisas que a gente faz quando as crianças são pequenas que vão fortalecendo a autoestima. E eu acho que a autoestima, realmente, ela rege a sua vida em todas as áreas. Ela rege na área do trabalho, a pessoa que você vai escolher para estar com você. Então, enfim, isso é uma coisa que eu sempre procurei trabalhar muito em casa, essa questão da autoestima. Muito legal. Jéssica. Acho que essa pergunta, talvez ela vai mudando para mim ao longo do tempo, assim. Acho que por boa parte, talvez até principalmente mais nesse começo de carreira, um diferencial era uma resiliência, só que uma resiliência compulsória. É quase como não escolha, assim, né? A gente precisa permanecer e estar ali à frente e seguir, porque não tem muito outro caminho. E eu acho que isso é comum a muitos de nós mulheres, né? A gente escuta com frequência, porque mulheres são resilientes, até fortes, até a perspectiva romantizadora guerreira, que eu tento me afastar. Eu não aguento mais ser guerreira, eu só estou cansada. Exato. Então, acho que neste lugar, muito compulsoriamente, estas características, né? Mas hoje eu percebo também que, na medida que eu fui me apropriando da minha própria história, apropriando dos meus caminhos e das minhas escolhas, eu vejo outros diferenciais. Então, como este de estar aqui num grande coletivo de outras mulheres. A gente tem uma liberdade, quando estamos juntas, uma possibilidade de construir, sem ter que ficar presa em caixinhas, que eu acho isso incrível. A capacidade de conseguir enxergar para além do óbvio. Isso por atravessamento social, tá? Porque muitas vezes a gente fica colocado em lugares mais coadjuvantes e a observação é o campo de visão, que é o campo de visão possível. Só que a observação, ela traz também muitos elementos ricos. A gente tem uma visão mais panorâmica das coisas. E na medida que a gente vai alcançando, né, falando por mim, assim, alcançando espaços mais de poder e poder fazer algo, essa resiliência compulsória, essa observação também que foi colocada, esse olhar mais ampliado, me mostra hoje diferenciais que eu consigo perceber com pares. Então, eu tenho... E também muito pelo meu próprios atravessamentos sociais e também enquanto mulher negra, a gente vai tendo camadas de percepção que vão sendo somadas. Acho que por muito tempo eu percebia elas como grandes fragilidades, inclusive em aspectos até de se envergonhar. Eu tinha muita dificuldade de falar sobre as minhas origens, sobre as questões comuns, né, à minha vida. E hoje eu vou percebendo, não, isso são fortalezas importantes. De novo, sem colocar no lugar de romantizar, porque eu acho que ninguém deveria passar por sofrimento para poder ser mais capaz de fazer as coisas. Mas o fato é que deixa algumas musculaturas. Acho que a gente vai tendo que forçar tanto que vai criando essas musculaturas. E percebo que isso vai se transformando, de fato, em resultado de negócio. Assim. Conseguir estruturar a Black Queen, por exemplo, tem um grau de ousadia, tem um grau de falar assim, cara, vamos fazer isso e depois a gente vê o que lá na frente isso vai dar. Conseguir fazer parte, né? Admiro o Dani por ter colocado de pé um evento como esse. Tem um grau de ousadia e um grau também de acreditar na crença do que o coletivo feminino vai sustentar essa ousadia, que eu acho que são diferenciais relevantes para a gente. Super interessante você falar isso, e até
pegando um pouco a pergunta, né? Durante muito tempo na minha carreira, eu fiz o inverso. Eu não queria ser mulher. Então, eu fui me masculinizando, eu fui criando casca, né? Eu acho que é um instinto de defesa mesmo. Então, assim, se mercado financeiro, banco de investimento, se você não cria essas cascas, o sofrimento parece que é maior. Então, você, muitas vezes, passa por cima do seu lado sentimento, passa por cima do seu lado mulher. Para vocês terem uma noção, é até interessante essa história. Quando eu saí de banco de investimento, eu ainda estava nessa fase de tentar entender qual que era meu novo caminho, né? E aí eu tive um aniversário de uma amiga, que eu também frequentava pouco, minhas amizades, pela jornada super longa que eu tinha de trabalho. E eu não tinha um decote no guarda-roupa para ir nesse aniversário. Eu não tinha. E, nesse momento, eu realizei que o meu guarda-roupa era completamente quadrado. Eu não tinha decote, eu não tinha shortinho, eu não tinha saia, uma saia um pouco mais curta. E aí eu percebi o quanto que eu estava esquecendo da minha feminilidade e o quanto isso pode ser bom também. Você não precisa se transformar num ser assexuado simplesmente pelo fato de trabalhar dentro de um ambiente que é muito masculino. E eu só percebi isso quando eu saí. Então, é muito interessante falar sobre isso, porque a gente tem características que são boas e que ajudam a gente o tempo todo na nossa jornada, seja profissional ou jornada de vida, e que muitas vezes a gente subjuga ou então não quer aceitar, porque acredita que vai ser pior se a gente aceitar a gente como uma mulher e esse poder que é ser mulher. E falando um pouco também sobre o comentário da Mari, sobre a autoestima. Eu complemento que eu acredito que as mulheres elas vão muito atrás também do autoconhecimento. E que isso é uma das armas mais poderosas que hoje eu até sugiro para quem, não só para quem empreende, mas para todas as pessoas do universo, mas principalmente para as mulheres, porque com autoconhecimento você também conhece seus limites. E, constantemente, o fato da gente ser mulher e ter a autoestima, muitas vezes, abalada por isso, a gente ultrapassa os nossos limites, passa por situações que não deveriam ser aceitas, pelo fato não só de desconhecer os nossos limites, mas desconhecer os nossos medos, as nossas crenças limitantes, enfim, o nome que a gente quiser dar. Então, acho que o autoconhecimento é uma arma poderosa feminina, porque eu realmente acredito que a gente busca muito mais do que os homens, e é uma das minhas armas mais poderosas, porque eu conheço os meus limites, eu conheço as minhas fortalezas, eu conheço as minhas fraquezas e aceito as minhas fraquezas, e que elas podem me trazer coisas boas também, porque nada é tão ruim que não traga nada bom, e nem tão bom que não traga nada ruim. Mas, Fabi, conta um pouco da sua perspectiva. Foi uma ótima introdução. A minha perspectiva, eu sinto que eu gosto de ver o copo meio cheio. Eu sou super otimista, então eu gosto de pensar que eu tenho coisas que só eu tenho, e isso vão fazer com que eu consiga coisas que só eu vou conseguir. E uma delas, eu percebi que é um olhar mais carinhoso, vamos dizer, para com as outras pessoas do meu time. Então, eu tenho um sócio, o Rô, a gente fundou a Água na Caixa junto, eu e o Rodrigo. E, desde o princípio, eu percebi que a gente era muito diferente pela natureza. Ou seja, não é porque... E olha que nós somos primos, irmãos, a gente cresceu junto, nossas mães são irmãs. A nossa criação foi junta, mesmos valores, mesmos princípios, mas a gente é muito diferente. E uma das coisas que eu percebi que eu tenho e que ele também reconheceu que é importante, ele tem tentado aprender, é esse olhar paciente, carinhoso com os funcionários. Que para ele falou, Fabi, é natural para você, e eu não consigo ficar... às vezes, prestando tanta atenção numa história, e eu, pelo contrário, eu poderia ficar o dia inteiro conversando com os funcionários sobre como está a vida deles, o que eles estão passando, o que eles precisam. Então, eu acho que esse olhar carinhoso, acho que é mais natural
nas mulheres, eu acho que a gente deve usar a nosso favor, ou seja, com a construção de times, muitas vezes isso é necessário. E eu também acho que essa coisa da ousadia que você comentou, eu acho que também é mais natural em nós. Eu acho que é essa coisa da coragem. Então, hoje, eu e o Rô, a gente tem a percepção que, assim, eu sozinha, se eu tivesse feito Água na Caixa, teria dado errado em 3 meses, porque eu teria assinado um monte de coisa sem ler, ia ter dado errado. Porque eu não me apego muito aos detalhes, eu sou mais impulsiva. Agora, ele fala que sozinho ele nunca teria feito Água na Caixa. Ou seja, ele não teria essa coragem de assinar um determinado contrato que, poxa, de 7 anos de aluguel de uma máquina caríssima. Ele falou que ele nunca assinaria. E eu falei, Rodrigo, assina, vai dar certo, vai ser bom, todo mundo vai gostar. Então, eu acho que essa visão com menos medos, porque a gente tem também nossos medos, mas menos, permite com que a gente seja mais entusiasmada, mais corajosa, assine mais contratos difíceis. Então, acho que são coisas naturais, nada mirabolante. Queria complementar um ponto disso, né? Dessa visão. A gente estava falando um pouco antes de entrar para cá sobre... Parece que a gente está vendo mais no futuro. Isso, exato. Tem uma... E para mim é difícil falar sobre características femininas sem reconhecê-las que elas são... por questões sociais, assim, por atravessamentos sociais. Assim, falar sobre características femininas numa perspectiva biológica, para mim, não entra na cabeça. Mas, por questões sociais colocadas, a gente está tão na inquietação e tão precisando remexer o status quo que a gente enxerga para frente. A gente está aqui já mirando no que pode ser de uma outra maneira, porque da maneira que está já não nos cabe mais faz tempo. Então, acho que quando eu escuto você falar, sabe, Fabi, nessa perspectiva, né, do impulso, não, vai lá, daqui 7 anos a gente vai estar discutindo uma outra coisa. Tem um salto de confiança, porque eu acho que é a única maneira, assim, se a gente não dá uns certos saltos, a gente é engolido pelo presente e é um presente que não é satisfatório para a nossa existência. É isso aí. Ninguém falou sobre multitarefas. Vocês concordam? O que vocês acham? Eu acho que mas hoje eu não estou gostando muito dessa função. Não. Assim, eu acho que a gente mas eu acho que hoje eu estou tentando aprender a delegar melhor. Porque eu acho que, para mim, é mais fácil ser multitarefa. Ou seja, eu faço. Sendo que, no final, você perde a oportunidade de desenvolver talentos ao seu redor. Então, hoje eu estou trazendo essa questão da multitarefa como algo bom. Na verdade, eu acho que só também deu certo até hoje o negócio, porque tanto eu quanto o Rodrigo fizemos muitas coisas, assim, muitas, ao mesmo tempo. Mas hoje eu sinto que falta uma visão mais estratégica para a empresa, ou seja, pensar para frente, pensar o que vai ser no ano que vem, quantos funcionários a gente vai querer, tudo. E para isso precisa aprender a delegar. Então, eu acho que para início, para um primeiro momento, é fundamental e a gente eu acho que a gente consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Inclusive filhos, né, Mário? Eu também estou com 2, os meus bem menores, parabéns, tem de 20. Quero estar com a minha de 20 assim. A Sofia tem 2 anos e o José está com 4 meses. Então, é naturalmente uma jornada multitarefa. Ou seja, o seu dia começa já com 2 tarefas, todo dia lá, os 2 querendo atenção. Mais a casa, mais, né, o marido, todo mundo, ou seja, quer a atenção da mulher. Eu sinto isso muito na casa da minha mãe, da minha avó, todo mundo fica em torno delas. Elas estão na cozinha, a casa inteira fica lá. Porque tem uma energia diferente, é uma coisa natural. Então, acho que essa coisa da multitarefa é bom, a gente sabe muito bem fazer isso, mas hoje eu estou procurando mais desenvolver os talentos ao meu redor. Eu adoro ser multitarefa, gente. Eu adoro fazer várias coisas ao mesmo tempo. A sensação é boa mesmo. Não, adoro, porque eu aprendi a ser melhor fazendo mais coisas ao mesmo tempo, e eu acho que isso me ajudou muito na carreira também. Eu não acho que necessariamente é sobrecarga, porque, vamos lá, né? Tem atividades e atividades. Então, quando você faz 2 atividades estimulantes que você gosta, que você está se divertindo, é bom. O ruim é quando é a sobrecarga que você faz porque ninguém está fazendo. Aí é bem ruim. E falar em se divertir. Mari, você acha que dá para se divertir? Eu ia falar de multitarefas porque
na verdade, não tem como não ser multitarefa. Por mais que você queira, não tem como, né? Aí você falou que você está na tua casa, está todo mundo lá. Quando eu entro na minha casa, todos os cachorros, todos os filhos, todos... Eu não sei o que acontece, é um mima, né? Você fala, um minutinho, vou no banheiro. Não, aí fica lá. É uma loucura isso, não tem fim, né? Mas eu gosto de ser multitarefa, eu dou conta de tudo com muito equilíbrio. Eu aprendi... Aliás, eu acho que quando a gente tem filho e trabalha, você acaba tendo um equilíbrio, e esse equilíbrio é o que você consegue... Você vai administrando a sua vida. E é o que alguém falou, não me lembro alguém aqui no painel passado, que quando você quer uma coisa, peça para alguém ocupado. Então, eu sempre tenho tempo para fazer tudo que todo mundo pede. E eu acho que a gente tem sempre que conseguir equilibrar as coisas, não ficar estressado. Também foi uma administração que eu consegui fazer nos últimos anos, com alguns anos de terapia, cada coisa na sua hora, mas tudo tem que ser resolvido. Todos os 150 WhatsApps que vão estar ali daqui a pouquinho, o outro que vai te ligar, o filho que liga não sei o quê, o trabalho. E eu queria falar uma coisa que eu não falei sobre o leilão, que é importante. O leilão é uma profissão que é muito masculina. Hoje nós só temos 30% de mulheres na área na leiloaria. Isso foi eu diria que foi uma mudança muito grande de comportamento na área do leilão, inclusive para as compradoras. As pessoas passaram a comprar mais em leilões. Isso foi uma situação que a gente notou, que hoje a gente faz leilão de carro até joias. Inclusive, comprando carro, as mulheres também passaram a comprar carros. Então, eu acho que a mulher no leilão fez diferença em vários âmbitos, não só no fazer leilão, mas sim também no comprar em leilão, no saber o que é leilão. Então, isso é um dado que eu acho que é bacana de falar. Legal, bem legal. É um mercado que eu não sei se a audiência toda conhece, mas eu particularmente não conheço nada, então é bem interessante ter essa perspectiva, até, como você falou, das compradoras, né? Provavelmente é bem diferente, então até o olhar, talvez mais detalhista, não sei, talvez, enfim, presta atenção em alguns pontos que, de repente, os homens não, mas é interessante. Elô, dá para se divertir? Trabalhando num ambiente masculino, num ambiente que ainda tem alguns desafios nessa questão de inclusão, e o que você acha que precisa para trazer mais mulheres para o seu mercado específico? Dá para se divertir bastante, né? Videogame, então... Por isso. Dá para se divertir bastante. Eu, particularmente, sou apaixonada pelo que eu faço, né? Gosto de desenvolver. O jogo que a gente está fazendo hoje foi um projeto de iniciação científica meu de 2016, né? Então, eu gosto muito de ver as coisas tomando forma. Então, acho que o melhor é o processo de construção. Eu me divirto a cada momento. É minha jornada gamificada, né? O senso de progressão da gente quando a gente está dentro dos games é diferente do senso de progressão de quando a gente está na nossa vida física /real. Eu acho que hoje a barreira que a gente tem para trazer mais mulheres e eu não sei se é só no mercado de games, né? Mas eu vejo isso muito em tecnologia também. A gente conseguir fazer com que, principalmente as meninas que estão nesse processo de construção de carreira e vislumbrar o que vai ser o futuro, que elas consigam se enxergar, né? Então, acho que é por isso que é tão importante o meu trabalho e de outras mulheres dentro da indústria. É muito mais fácil a gente ir para um caminho que a gente se identifica. Quando eu comecei no mercado corporativo, eu praticamente não tinha nenhuma mulher para eu me inspirar e eu sentia muita falta daquilo, né? E era sempre as mesmas coisas dos homens falando e aquela agressividade que eu acho muito legal quando a gente quer enfrentar desafio, né? É uma coisa meio agressiva, mas eu queria ver como que as mulheres iam se desenvolver naquilo, como que eu poderia me inspirar. Então, quando eu vejo, principalmente nos trabalhos que a gente faz com comunidades mais carentes e as meninas olham e elas falam, é possível eu ser uma CEO, é possível eu ser uma desenvolvedora, é possível eu ilustrar, eu fazer meus próprios jogos. Eu acho que é a grande quebra de paradigma que a gente vai ter. Então, acho que é se enxergar, fazer as meninas conseguirem enxergar todas as mulheres que tem na indústria, mas eu acho também que
as mulheres elas fomentarem esses ambientes propícios para essas meninas, né? Então, ambientes que a gente consiga dar mais oportunidade. Então, nos processos de contratação, eu sempre pensei nisso. Talvez essa pessoa que esse rapaz tem um currículo muito melhor do que essa menina, mas eu quero fomentar, sei que ela tem potencial e vou desenvolver ela. Então, acho que a gente também ter paciência dentro desses processos, porque normalmente, na maioria das vezes, e eu vi isso dentro da minha carreira, não era falta de potencial, não era falta de capacidade, era falta de oportunidade. Então, eu acho que a gente, como mulher, dá oportunidade para essas meninas e fomentar essas iniciativas. Jéssica. 2 perguntas grandes, hein? Acho que o primeiro, em relação de diversão, né? Para mim, Ingrid, o prazer é um ato revolucionário, assim. A gente precisa, de alguma maneira, se apropriar mesmo de espaços que vão permitir que tenha prazer, que tenha uma certa leveza, porque senão fica muito pesado, realmente. Seja pela jornada dupla, tripla, seja por todas as questões que a gente tem que conseguir enfrentar. Então, abrir espaço para esse prazer, para essa diversão, é necessário. E as minhas escolhas, elas têm sido feitas hoje, mais recentemente, porque hoje eu tenho mais condições de ter escolhas como essa, priorizando o que vai me dar tesão. E eu percebo que quando esse tesão está baixo, já é o alertinha, é onde sobe a mensagem, assim, vixe, tem alguma coisa aqui que está errado. Às vezes demora para escutar o farol, às vezes o carro vai parar no meio do caminho, é só assim que eu escuto e falo, poxa, podia ter escutado isso antes, né? Mas segue sendo um bom sinalizador, assim, para mim. Se eu estou tendo prazer naquilo, se está dando tesão, se está dando um friozinho na barriga, se está trazendo aspectos que eu falo, legal, faz sentido continuar fazendo isso que eu estou fazendo. As mudanças que eu fiz também ao longo da minha carreira, elas foram baseadas nesse sentimento em alguma medida. Talvez vinha numa perspectiva do desespero, da inquietação, como eu comentei, mas tinha ali também dentro uma busca por mais tesão, por mais prazer, por mais diversão, por mais alinhamento com aquilo que eu estivesse fazendo. Para além do ambiente do trabalho em si, eu também acho que essa diversão ela é um ato revolucionário, porque é o que vai complementando e vai trazendo fôlego, né? De fato, ressignificar o espaço de tempo, a possibilidade do ócio, a possibilidade de a gente parar e contemplar coisas e permitir que, a partir desse espaço, brote outros caminhos, assim. Então, eu quero que tenha cada vez mais, né? Eu tomei uma decisão recentemente de sair de São Paulo e quis morar perto da praia, gente. As pessoas ainda falam para mim que isso é meio loucura, porque olha eu na ponte aérea, né? Vindo para cá direto para poder participar de coisas em São Paulo. Mas, por enquanto, está sendo uma decisão que eu estou orgulhosa dela, de poder colocar o pé em algum momento na areia e falar, uau, que bom, tem espaço para poder sentir, para além só da cabeça, sentir o corpo. E a sua segunda pergunta, em estimular mais mulheres no ambiente da indústria que eu venho, né? Acho que é fundamental. Não tem como a gente pensar o avanço, inclusive econômico desse país, sem incluir mais mulheres. A gente é uma das principais, né, do grupo de maior consumo desse país. A gente tem que estar do lado da mesa que também está decidindo quais são as características, as perspectivas para este consumo. O que a gente está definindo como as futuras tecnologias. E o investimento ele é propulsor disso, né? Tudo que a gente pensa aqui vai ser alimentado por dinheiro de alguma forma. Então, o que esse dinheiro está alimentando, para mim, ele é fundamental. O que esse fluxo está a serviço de quê? E eu acredito que as mulheres protagonizando a alocação desses fluxos de dinheiro, a gente pode criar transformações relevantes para a sociedade que vão beneficiar todo mundo. Não só o nosso grupo enquanto mulheres, apesar de ser um dos grupos, né, um grupo majoritário, inclusive, no Brasil. Não só o grupo de mulheres negras, apesar de ser o principal grupo social que a gente tem no Brasil também, né? Somos maioria nessa perspectiva numérica. Mas a gente pensa, acho que para além, a gente pensa em comunidade. Então, talvez, minha grande missão com o que eu quero fazer hoje no meu mercado é não ser a única numa cadeira como essa.
é ter cada vez mais outras mulheres, né? E principalmente mais mulheres negras, por uma questão de necessidade mesmo, por relevância do que eu acredito que vai ser capaz de transformar no nosso país. Complementando um pouco dessa questão de dinheiro, né? Eu acho que uma maneira de incluir mais mulheres dentro do meu mercado, né, da minha indústria, é falar sobre dinheiro. Acho que a gente ainda fala pouco sobre dinheiro. Eu costumo brincar, falar, gente, todo mundo vai sair daqui falando que ama dinheiro, beleza? Eu amo dinheiro, aí vai repetindo, eu amo dinheiro, porque eu acredito, através de alguns estudos que eu já fiz, que tem um vínculo muito grande de dinheiro com culpa. E aí a gente já se sente tão culpada por tudo, né, que a gente sempre olha e fala assim, não, isso aqui não é para mim. Essa culpa aqui eu não vou administrar, que é essa questão do dinheiro. E o dinheiro, eu gosto muito de dinheiro, mas não no sentido de ter dinheiro somente. Eu acho que é uma potência muito grande de transformação social. E você entender isso e não demonizar o dinheiro faz você também ter uma relação melhor com o dinheiro e se interessar, inclusive, por trabalhar com isso. Então, eu sou economista, fiz engenharia, não sei porquê, mas eu sou economista de coração. E quando você estuda, né, a história do dinheiro em si, né, dessas trocas, aí você percebe o quanto, por exemplo, uma pessoa que consegue um bom emprego dentro de uma família consegue transformar a realidade daquela família e isso virar uma bola de neve positiva, entende? De você ir impactando cada vez mais pessoas ao seu redor. Então, acho que como nosso papel, de repente, até materno, né, de ter mães, sermos mães de outras mulheres, por exemplo, e de homens também, mas principalmente de outras mulheres, é falar sobre isso. É falar sobre dinheiro, falar sobre o valor do dinheiro, o valor do dinheiro. Olha que diferente, né? Não é o quanto custa, mas o valor das coisas, o valor daquilo que você quer. Eu acho que é super importante e, com certeza absoluta, vai fazer as meninas se interessarem por essa indústria, por trabalhar com isso, de uma maneira ou de outra, trazer esse impacto positivo. E também é uma outra coisa interessante, assim, eu falo que eu trabalho com fintech, muita gente não vincula a fintech, né, que é a startup de serviços financeiros, a impacto social. Cara, a gente tem um país que metade quase da população é desbancarizado, gente. Não tem nenhuma conta em banco. Fora isso, imagina, se eu tenho metade da população desbancarizada, qual é o percentual que não tem acesso a crédito? Porque se você não tem conta em nenhum lugar, você não gera dados para que você tenha um perfil de crédito que vá viabilizar um crédito. E isso vai, assim, só atravancando a nossa economia como um todo. Então, incluir essas pessoas, incluir essas mulheres dentro do sistema financeiro não é luxo, é primeiro, direito essencial. Tem uma cartilha de dignidade financeira dentro do site do Banco Central que fala muito sobre isso. E essa questão da inclusão e esse poder de transformar as famílias, a sociedade, o país como um todo. Então, é uma coisa que a gente não costuma falar e não costuma vincular com o impacto social positivo, mas tem tudo a ver com o impacto social positivo, porque é melhorar a vida das pessoas de uma maneira ou de outra. Mas, Fabi, o que você acha que a gente pode fazer para trazer mais mulheres, por exemplo, para o empreendedorismo? Olha, eu sinto que a melhor forma da gente incentivar qualquer coisa é dando um bom exemplo. Então, acho que cada um aqui está já fazendo uma mega parte, dando um bom exemplo em cada uma das suas áreas, de que é possível, tem essa questão de é divertido, é bom, é trabalho. Eu acho que minha mãe sempre falava assim, trabalho é trabalho, férias é férias, ou seja, cada coisa tem o seu nível de diversão. Então, trabalho é trabalho, então, quer dizer, tem dificuldades, tem desafios, tem barreiras, tem muitos nãos, né, que a gente tem que aprender a lidar. Mas eu acho que quando você encontra alguma coisa que você gosta muito, que te dá prazer, eu também acredito muito que tudo que a gente faz, tudo que o ser humano faz é em busca do prazer. Acho que se você entender isso como uma coisa racional mesmo, falar assim, quer saber, é isso mesmo, tudo que eu faço é atrás do prazer. O que é que no trabalho, no profissional, vai me gerar prazer? Eu acho que a gente sendo um exemplo de que encontrou na sua área o prazer no trabalho, apesar de todas essas dificuldades, eu sinto que a gente vai estar incentivando de uma forma natural. Então, isso eu acho que é a primeira
primeira resposta é dando um exemplo de entusiasmado, animado, feliz. Eu acho que nada como a alegria para você levar as pessoas àquele caminho também. Mas eu acho que existe uma forma mais intencional também de fazer isso, e eu sinto muita falta no meu mercado, tem tudo a ver com o que a Gea falou, que é investidoras mulheres. É muito raro. Muito, muito, muito raro. Então, a Água na Caixa, hoje, na primeira rodada de captação, a gente apresentou para diversos fundos, pessoas físicas, family offices e tal. E, olha, para dizer a verdade, assim, 99% das vezes eram homens que estavam assistindo a apresentação. E muitos tinham também uma decisão familiar, mas não estavam lá as mulheres para assistir, muitas vezes para opinar. Então, uma coisa que eu sinto que eu faço intencionalmente é eu busco investidoras mulheres, eu só fecho a rodada de captação com uma investidora pelo menos. Então, na rodada anterior, a gente atrasou muito a rodada até a gente encontrar uma investidora, que é a Fabiana Sonder, da Pipol Gourmet. Então, a Fabi é nossa primeira investidora. E agora, na segunda rodada de captação, a mesma coisa. A gente já está com 2 mulheres, já está crescendo devagarzinho, mas é algo que eu faço de forma intencional, como que o mercado exigindo que as mulheres participem de todas as áreas. Então, não só eu como cofundadora, mas também no corpo de investidoras, outras mulheres. Então, são algumas coisas do dia a dia que eu estou tentando fazer, através do exemplo e buscando investidoras também. E aproveitando que a gente já está indo ali para os últimos minutinhos, uma frase de incentivo que te traga incentivo também e que possa incentivar outras meninas e mulheres para o empreendedorismo, por exemplo? A frase que eu sempre falo é vai dar certo, não tem outro jeito, assim, vai dar certo porque tem que dar certo. Então, acho que sempre que vem algum conflito, alguma coisa, vai dar certo, vamos continuar. Eu acho que não dá tempo para pensar diferente disso. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Pensar realmente positivo, fazer sua imagem, fazer sua parte, fazer por merecer. Eu acredito muito que as forças conspiram, então sempre próximo dos pensamentos positivos, daqueles que buscam não só o próprio bem, mas o bem, né, ao seu entorno. Para quem pensa ainda mais do que o seu entorno, que nem a Gea, ou seja, tem visões mais de impacto maior. Eu sinto que sempre que você pensa além de você mesmo, as coisas conspiram para dar certo. Lógico, com muito trabalho, com muita dedicação, mas a frase vai dar certo. Vai, acredito. Gente, será que tem esse otimismo todo, além da água na caixa? Vamos beber essa água. É isso. Tem sim, pode ter certeza. Maravilhosa. Jéssica, sua frase final. Para mim, acho que a gente precisa cada vez mais buscar e alimentar redes de apoio. Essa construção tem que ser coletiva. O que a gente está vivenciando aqui hoje, né, traz essa possibilidade de se conectar. Existem, felizmente, cada vez mais movimentos que vai permitindo que a gente possa construir coletivamente. Acho que a jornada em cada um dos nossos mercados, ela não é uma jornada que é possível ou minimamente confortável para estar solo, sabe, em voo solo. Eu estou cansada um pouco de voo solo, assim, acho que tem que ser voos cada vez mais compartilhados. Então, acho que a mensagem principal para mim, assim, é busque redes de apoio no seu mercado, redes de apoio que elas podem, inclusive, ultrapassar numa perspectiva mais familiar ou pessoal, mas esteja em rede. Acho que o poder da rede não dá para ser subestimado. E, na medida que buscar, alimente para que ela continue cada vez mais fortalecida e abrir a porta para outras mulheres. Esses dias eu vi uma frase que eu não vou lembrar de quem que é a autoria, porque essa coisa de Instagram, que você passa no feed e vem um monte de coisa, mas ela falava mais ou menos assim, chega de ficar disputando espaço, né? Procure espaços que sejam mais abertos e quando você chegar nele, puxe mais. A minha lógica é uma lógica de expansão de acesso. Então, as redes, para mim, ela está em função de expansão de acesso. Elô. Ontem eu estava no evento de investidoras e eu ouvi uma frase, né, que acho que vai muito com o que vocês estão falando, que é tudo é pelo nosso bem, né? Então, eu acho que é o caminho.
tudo que a gente vive na nossa jornada é para uma construção melhor do que a gente para uma construção de um ser humano que seja 1% melhor do que foi a pessoa do dia anterior, né? Então, eu gostei muito dessa frase ontem, e acho que é o que eu tenho de consideração final para vocês. Roubaram todas as minhas frases. Brincadeira, mas é sério. Eu também acredito. Eu acho que a gente precisa acreditar, a gente precisa fazer acontecer. E eu sempre procuro ser melhor hoje do que eu fui ontem. E, sem dúvida nenhuma, eu acho que a energia move muita coisa. E, pelo menos comigo, tem que dar certo, vai dar certo. Eu acho que quando a gente fala para um time, vai dar certo, nós vamos conseguir, mesmo aquele que não acha que não vai, vai. Então, eu acredito que a gente tem que ser extremamente positivo em tudo que a gente faz. O otimismo aí na caixa também. Bom, eu queria só deixar um último recado, que, assim, gente, vamos tomar risco. E, às vezes, de maneira irresponsável. Vamos tomar risco, porque agora que eu estou dando os meus primeiros passinhos em investimento anjo, porque eu também tive essa dificuldade de encontrar investidoras anjo, Kika sabe disso, eu converso com muitas outras amigas que eu estou tentando trazer também para esse movimento de vamos investir, amigas que já fizeram exit também, pô, vamos olhar agora para a coleguinha que está empreendendo, vamos investir, mesmo que seja um cheque pequeno. E muitas vezes elas voltam comigo falando assim, não, colocando um pouco de empecilho para investir. Ah, não, mas essa cláusula, não, mas esse valuation, não, mas... Gente, não tem perfeição. Vamos tomar um risco, às vezes de maneira irresponsável, imperfeita, mas que vai trazer coisa positiva. E se a gente perder dinheiro, assim, os ovos em várias cestas, um deles vai explodir de ganhar dinheiro e a gente cobre o resto dos investimentos que não deram certo. Mas vamos tomar mais risco, porque eu acho que isso vai fazer a gente evoluir bastante em todos os mercados, em todas as indústrias, ter essa coragem de tomar o risco. Acho que isso é super importante. Muitíssimo obrigada. Obrigada. E até a próxima.